Vamos lá, né? Agora que vocês estão aqui comigo, já pus para gravar, acho que não estou esquecendo de nada. Vamos retomar o que a gente estava falando antes sobre a Júlia, né? Comentamos sobre o contexto histórico, falei da importância disso e estava dizendo para vocês que a Júlia é uma mulher à frente do seu tempo, porque ela trabalhava com literatura num momento em que mulheres não eram incentivadas a fazer isso, né? A Júlia não é a única mulher do Brasil que escreve, que publica texto literário no final do século XIX. Mas, em geral, as mulheres, quando escreviam, elas escreviam poesia e publicavam poesia geralmente porque elas tinham algum tutor, né? Alguém que tinha uma editora ou alguém que tinha um jornal, e aí esses textos iam sendo publicados e eram vistos como textos de qualidade inferior. Então, o cenário literário, ele era um cenário dominado pelos homens, né? E a Júlia não só produzia o texto literário dela, como ela produzia a prosa. Ela escrevia contos, romances, crônicas e dava um jeito de publicar. Sempre foi muito incentivada a escrever narrativas, escrever, né? Ela era uma artista, assim, que foi muito incentivada dentro da própria casa. Os pais sempre estimularam ela, eram intelectuais, né? E como intelectuais, eles também liam e produziam e ouviam e frequentavam teatros e frequentavam esses ambientes. Então era bem bacana de pensar assim nessa formação da Júlia Lopes de Almeida, que é uma formação muito moderna para a época, né? Então ela vai se tornar uma escritora e uma escritora de prosa num cenário literário dominado por homens, certo? Isso é importante. Por quê? Como eu disse para vocês, a Júlia, ela era contemporânea de escritores como Machado de Assis, ou Raul Pompeia e outros, Luiz Azevedo e outros muito importantes durante esse processo. Ela era casada com um poeta que também era inserido nesse círculo artístico, nesse círculo intelectual, então ela tinha acesso a esses ambientes. Então ela era muito corajosa, ela era muito para frente. E a Júlia Lopes de Almeida, ela é uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. No projeto inicial, ela foi um dos escritores, né, que participou ali da configuração do projeto e da captação de recursos, da estruturação, e a Júlia vai acabar auxiliando nesse processo, né, de concretizar a Academia Brasileira de Letras no Brasil. Desde o princípio, ela é uma das idealizadoras do projeto, então ela participou disso desde o começo, né? Só que, quando a academia foi aceita, ficou pronta, se instituiu e se concretizou, a Júlia, como uma das idealizadoras e fundadoras, ela teria direito a uma das cadeiras, né, uma das 50 cadeiras de imortal da Academia Brasileira de Letras. Teria direito a fazer parte desse corpo diretivo. Só que o Machado de Assis e outros escritores que estavam ali naquele corpo diretivo, eles acharam que era melhor para aquele momento ter um corpo diretivo exclusivamente masculino. E tendo um corpo diretivo exclusivamente masculino, na visão deles, eles teriam mais credibilidade. Então, eles não permitiram que a Júlia Lopes de Almeida, que não permitiram que ela assumisse a sua cadeira como fundadora, né? Quem assumiu no lugar dela foi o marido. Então, para além, né, dessas questões em torno da abolição da escravidão, da proclamação da República, a questão econômica do final do século XIX, a questão abolicionista, porque a Júlia Lopes de Almeida ela era ligada aos movimentos abolicionistas, tem a questão do contexto patriarcal. A sociedade do final do século XIX, aquilo que a gente falou antes, sobre ela ser moldada pelos valores burgueses, tem a ver com essa estrutura do patriarcado. Então, por ser mulher, ela foi subjugada em muitas das suas atitudes como artista, né? Ela não tinha tanto espaço. Por isso, até, ela não foi uma escritora muito lida ou muito explorada, mesmo no começo do século XX.
quando a gente já tinha ela um pouco mais velha, mais madura. Também a gente percebia ali, naquele princípio do século XX, uma que vai vir, né, com o pré-modernismo depois, uma abertura para tipos de textos diferentes e tudo mais. A Júlia meio que ficou subalterna nesse contexto literário, e a razão disso é o fato dela ser mulher. E nesse contexto, né, que é muito importante, a Júlia vai projetar nos seus textos essa questão do patriarcado. E A Falência, especificamente, é um livro que vai trazer para a gente uma reflexão importante e um questionamento sobre o papel da mulher na sociedade brasileira desse final de século XIX, certo? Bom, o que temos de informações importantes aqui? Então pode se considerar uma autora feminista. Ela é sim, muito antes da gente ter essa concepção de feminismo como o que a gente conhece hoje, tá? Esse termo nem existia, mas existe aqui na obra da Júlia um teor feminista muito forte, porque ela vai questionar o papel da mulher, ela vai retratar as figuras femininas de uma maneira muito forte, e a gente vê isso aqui na Falência, né? Ela vai retratar as figuras femininas de uma maneira muito forte, e ela vai sempre colocar essa questão do patriarcado em xeque. E esse livro, A Falência, para mim, é muito representativo disso, e é considerada a sua obra mais madura, né? Há críticos que digam que A Falência é a obra-prima da Júlia Lopes de Almeida, e aqui ela vai colocar isso verbalmente, vai falar das questões em torno da emancipação das mulheres, dessa questão da mudança de classe social, como são as mulheres das classes pobres e como são as mulheres das classes ricas, né? Como é vista a mulher, a objetificação, enfim, várias coisas bacanas esse livro vai trazer. Então é um livro de teor feminista muito forte, num momento em que a ideia de feminismo ainda não tinha nem sido concebida, né? E isso é muito legal. Para mim, essa é uma das coisas mais legais em torno desse livro. Por isso é tão significativo que ele esteja na lista da Unicamp, dentre nomes como Raul Pompeia e o Machado de Assis, que eram contemporâneos da Júlia e que ganharam destaque no seu momento de atuação. E ela não, né? Ela precisou cavar. Então, essa questão dela como mulher ser sempre subalternizada, ser sempre subjugada, desprezada até em alguns casos, vai ser projetada nos textos, né? Essa questão da mulher que tenta procurar o seu lugar nessa sociedade patriarcal. Então, isso também é muito bacana. Já quero ler. Já quer, né? É maravilhoso. Bom, ela não pôde, então, ocupar o seu direito, a cadeira que tinha direito na ABL. Quem assume é o marido. Isso é muito simbólico, né? É como se a figura feminina dependesse de um homem para existir. E isso é muito complicado, e ela questiona isso aqui também. Ela era escritora, além de escritora, cronista, teatróloga, era abolicionista. Ela vai falecer em 1934, na primeira metade do século XX. Ela nasce no Rio e morre no Rio, mas ela mora em Portugal por conta do marido durante um tempo. Ela mora aqui em Campinas, então ela vai escrever muitas crônicas sobre Campinas e a região. E aí ela vai no final da vida para o Rio, quando eles se estabelecem mesmo, e ela já começa a se tornar uma escritora um pouco mais reconhecida. Então, a gente tem essa questão de uma formação de uma mulher muito à frente do seu tempo. Por isso, as mulheres nos textos da Júlia também são figuras muito interessantes. Na Falência, a gente tem muitas mulheres. E cada uma delas tem um caráter específico aqui para ser retratado. E ela vai pensar em discutir temas que só entraram em debate público muito tempo depois, né? Vou falar disso para vocês um pouquinho. Bom, sobre o romance específico, antes de eu contar a história, o romance especificamente, vocês precisam lembrar que ele é impresso e publicado em 1901, que a história desse romance se passa 10 anos antes, em 1891, após a abolição, após a proclamação da República. Se a proclamação da República é em 1889, 1891 são só 2 anos depois disso. Então, tanto a abolição quanto a República, na narrativa, são muito recentes. A gente vê muitas personagens, inclusive, questionando, né, a formação da República, questionando, querendo a monarquia, achando que a monarquia é melhor, achando que república é bobagem, ainda com uma mentalidade muito escravocrata, mesmo a gente já não tendo mais a escravidão no papel, né? Então, são temáticas interessantes aí para a gente pensar.
A Camila, que é a protagonista do livro, ela vai distorcer um pouco aquele arquétipo da heroína do século XIX, né? Que era sempre uma mulher da alta sociedade, uma mulher delicada, pura, casta, obediente, subserviente, enfim. A Camila, ela vai distorcer isso um pouco. Por isso que a escola literária da qual esse romance mais se aproxima, né, é o realismo. Não dá para dizer que é um livro 100% realista, mas ele flerta com essa questão. Parece que é uma coisa toda própria dele, né? E pela perspectiva feminina, que era uma coisa que no século XIX a gente não tinha na literatura, né? A Júlia vai ser uma representante muito importante. Não havia espaço para esse olhar da perspectiva feminina. Então a Camila, que é a protagonista, ela é uma mulher muito diferente do modelo de mulher que a sociedade burguesa do século XIX pregava. Obediente, dona de casa, obediente ao marido, mãe, bonita, né, dentro dos padrões, prendada, né? Então aquele modelo de mulher que se consolidou no romantismo e se arrastou nessa coisa hipócrita da moralidade, do moralismo, vai ser importante aqui, e a Camila vai distorcer um pouco essa questão. Então é bem bacana de pensar nisso. Para começar, só para vocês entenderem, a Camila era casada com Francisco Teodoro, que é o dono do armazém de café sobre o qual a história roda, né? Em torno do qual a história roda. Ela é uma mulher que era pobre, né? A família dela era pobre. Ela vai se casar com Francisco Teodoro por conveniência para os dois, vai subir de vida, vai se tornar uma dama da sociedade, né? E vai passar por uma mudança de classe social de novo. A Camila, ela tem um arco de desenvolvimento. A gente vai acompanhando a configuração da individualidade dessa personagem. E a Camila, ela é uma dama da sociedade, moldada para a sociedade, mas ela não corresponde ao principal valor da sociedade moralista, que é a família. A Camila é uma mulher adúltera. Então, a protagonista desse livro, ela tem um amante, né? Isso já choca a sociedade, é escandaloso para a época. Então, ela rompe com esse arquétipo, com esse estereótipo da heroína romântica que vigorava ali naquele momento, né? Ela busca seus grandes feitos, entremeando a derrocada do exportador de café, que é o marido dela. Existe aqui uma importante retratação da sociedade, um importante representação da sociedade cafeeira do final do século XIX. A gente está pensando naquele ciclo do café que está ali, né, crescendo. Por isso que está se ampliando. Por isso que o Francisco Teodoro, o protagonista, é um exportador de café. No livro, a gente vê um outro tópico. Se a questão da mulher no século XIX, o papel da mulher é questionado, e esse é um tópico importante, o outro tópico de igual importância que a Júlia vai explorar aqui é a questão do negro na sociedade brasileira pós-abolição, né? Esse não lugar do negro, porque ele já não é mais um escravo, só que ele também não é bem aceito na sociedade. Ele é marginalizado, ele é rejeitado. Então, existem representações de personagens negras que são muito importantes aqui também, tá? E a Júlia era abolicionista, então, para ela, esse retrato é significativo. Para a obra dela, esse retrato é muito significativo. Tem cenas que são muito simbólicas. Aqui vou comentar uma com vocês já já. Além disso, fala-se também dos imigrantes, especificamente dos italianos. A gente começa a entrar ali, né, naquela ideia que vai se desenvolver de trazer os imigrantes europeus para trabalharem aqui, já que a gente não tem mais escravidão, vamos excluir os negros da nossa sociedade, como se isso fizesse qualquer sentido, e vamos trazer europeus para trabalharem no Brasil para embranquecer a sociedade brasileira. Nas próximas décadas, esse vai ser o projeto, né? Um projeto medonho, abominável, e que se principia aqui. O Francisco Teodoro, ele é um imigrante, mas ele é um imigrante português, que veio para o Brasil e fez a sua fortuna aqui com muito trabalho, e ele se vangloria disso o tempo todo, né? Então, a gente tem esse casal no centro da narrativa. O Francisco Teodoro, português exportador de café, e a sua esposa, a Camila, adúltera, né? Muito bonita, uma dama da sociedade. Bom, o início do romance, então, é em 1891. A gente está pensando no preço do café em proporções extraordinárias, por isso esse enriquecimento, né, muito grande do Francisco Teodoro. Quando a narrativa começa, ele já está no auge da sua fortuna, mas ele vai reforçar o tempo todo que ele conseguiu isso com muito trabalho. Ele é aficionado por esse armazém de exportação de café, ele vive para o trabalho, ele inclusive é um pai ausente, um marido ausente,
por conta disso, né? Para ele, o trabalho é o mais importante. É aquela imagem muito, muito forte mesmo do imigrante que se torna um baita de um capitalista, mas que entende que é o trabalho que dignifica o homem, né? Uma visão até um pouco ingênua. O Francisco Teodoro parece meio bobo, às vezes, quando pensa nessas questões. A questão do papel da mulher na sociedade patriarcal do fin de siècle, nessa virada do 19 para o 20, e é uma obra, como a gente comentou antes, que tem um claro teor feminista e retrata as mulheres da época questionando o papel que elas ocupam nessa sociedade. Para a gente poder começar a falar da história, queria trazer para vocês um trechinho de um estudo da Leonora de Luca, que é uma biógrafa da Júlia Lopes de Almeida. Né? E uma das coisas que ela fala, e eu acho muito interessante, eu acho que a gente deve ler a falência para a Unicamp nessa chave que ela propõe, é o seguinte, né? Júlia Lopes, na medida em que se fazia apreciar e respeitar pela intelectualidade de seu tempo, abria para as brasileiras um novo espaço, antes velado a elas, realizando assim a façanha de tornar-se uma verdadeira profissional das letras num terreno monopolizado pelos homens. Nesse sentido, cabe ressaltar a sua opção pela produção de textos escritos em prosa. Apesar de, naquela época, já possuirmos um número significativo de mulheres escritoras, estas geralmente só se aventuravam pelo ramo da poesia, sem a mesma constância revelada por nossa biografada. Eram, regra geral, escritoras ocasionais, restritas ao amadorismo ou ao diletantismo, né? Elas eram as preferidas de alguém importante, então elas conseguiam publicar. Observa-se, portanto, que Júlia Lopes não se resignou a adaptar-se à situação que lhe era dada pelo contexto histórico-social em que vivia, atuando firme e tenazmente no sentido de modificar essa situação. Então ela era uma mulher extremamente ativa nessa busca, nessa conquista de um espaço na sociedade, na alta sociedade, e ela consegue, ela cava esse espaço, por isso ela é tão importante e tão significativa quando a gente pensa na literatura feminina brasileira, né? Bom, o que a gente deve, pensando a partir daí, né, o que a gente deve entender como chave de leitura para esse romance? A questão de que nos primeiros escritos já, a Júlia Lopes revelava preocupação com a condição feminina. Então, em geral, o que ela faz nos seus romances, e na falência a gente percebe muito, é contrapor a frivolidade e a apatia das mulheres das classes abastadas, das mulheres ricas. Frivolidade porque elas têm uma vida meio tediosa, né? Meio mecânica ali. Elas não fazem nada. Elas têm as criadas e ficam ali só ocupando o lugar de troféu dos seus maridos e administrando mais ou menos a sua casa. Ela opõe essa frivolidade das mulheres ricas à sobriedade e atividade da mulher humilde, da mulher pobre, que trabalha para prover a sua subsistência. Então, a gente tem o retrato das mulheres ricas e o retrato das mulheres pobres. E as mulheres pobres, elas se tornam chefe das suas famílias, porque em muitas situações essas mulheres pobres são viúvas, ou são mães solteiras, ou são, enfim, elas precisam trabalhar para compor com o marido o orçamento da casa. Então, são mulheres que não podem se dar ao luxo de serem mulheres naquele modelo patriarcal, né? Elas precisam agir. Então, tem essa oposição, a oposição da mulher acomodada, apática, né, em termos de ação, e a mulher ativa, sóbria e que tem mais força de vontade. E aí elas trocam, né? É muito interessante ver como existe um ensinamento de uma classe para outra quando se fala de mulheres. E a outra questão perpassando a questão das diferenças de status, denuncia-se a desalentadora situação da educação feminina no Brasil, a preocupação com a formação dessas mulheres, né? Para as meninas, ao contrário do que ocorria com os meninos, só se ministravam lições rudimentares. Então, as mulheres, elas não eram criadas para serem intelectuais. Elas deveriam ser criadas, educadas, para o que a Júlia chama de desestimulante aprendizado dos afazeres domésticos. Elas eram criadas para serem esposas, mães e donas de casa. Elas não podiam ser intelectuais, né? Existia essa opressão intelectual nesse sentido. E a Júlia vai também discutir isso, né? Bom, vou narrar para vocês, então, o enredo dessa história, tá? Vou até parar aqui o meu compartilhamento de tela, para vocês poderem me ver, para a gente poder conversar um pouquinho sobre este romance. O que vai acontecer aqui com a Júlia Lopes de Almeida neste texto? É um texto tão maduro e a gente percebe que existe uma maturidade porque a Júlia Lopes, nesse romance, ela vai constituir a imagem da mulher em várias mulheres. A gente tem vários tipos de mulheres. Há muitas mulheres aqui. Quando o romance começa,
Quem já leu pode ir me ajudando a contar essa história, tá? Quando o romance começa, a gente, no primeiro capítulo, e esse primeiro capítulo também é muito importante para você vestibulando, porque ele tem uma estrutura narrativa muito complexa e muito requintada, né? O narrador desse romance é um narrador em terceira pessoa, não é um narrador personagem, é um narrador onisciente. E ele começa descrevendo para nós a cidade do Rio de Janeiro. Então, ele começa pelo espaço narrativo. Ele vai descrever a Rua do Comércio, né, que é importante ali, é o centro das atividades. Então, ele vai descrever a Rua do Comércio, onde estão os tais armazéns de exportação de café. E antes dele falar dos personagens principais, antes dele entrar na história da Camila e do Francisco Teodoro, antes dele falar do próprio armazém do Francisco Teodoro, ele descreve a rua como se a gente visse ela de cima. Então, e é uma descrição muito sensorial. Ele vai falar do barulho que a rua tem, ele vai falar do cheiro de café, né? Vai falar da atividade dos trabalhadores que estão ali carregando e descarregando os caminhões com sacas de café por causa das exportações, né? Para levar as sacas para o porto ou para trazer qualquer coisa do porto para cá. Ele vai fazer uma descrição interessante, embora sutil, da diferença de postura do trabalhador branco para o trabalhador negro, né? Então, a gente vê que o trabalhador branco, ele trabalha todo vestido, o narrador diz que os trabalhadores negros trabalham sem camisa, então a gente já vê essa oposição, isso na rua, né? Então, ele vai descrever essa rua para nós e vai afunilar o nosso olhar de leitor para um armazém dentre tantos naquela rua, que é o armazém do Francisco Teodoro. Aí ele entra no armazém, ele descreve as atividades dos trabalhadores ali dentro, a separação dos grãos, o ensacamento, a administração, ele vai pontuando para nós ali, descrevendo aquele cenário do interior do armazém. Aí ele fala de uma escada, é como se ele conduzisse o nosso olhar para subir por essa escada. E aí a gente chega no escritório do dono do armazém. Então, quando o narrador onisciente vai apresentar o Francisco Teodoro como protagonista, ele começa pelo espaço, ele começa pelo Rio de Janeiro, afunila para o armazém para chegar no protagonista. É como se ele fizesse uma espécie de cartão de visitas. Esse armazém, esse negócio é tão importante para esse personagem que o narrador onisciente apresenta isso primeiro, né? A gente conhece o Francisco Teodoro pelo seu trabalho. Isso é muito significativo, porque o tempo todo o narrador vai reforçar o quanto o Francisco Teodoro vive para esse trabalho. Tanto que na cena desse primeiro capítulo, quando ele é apresentado, o que ele está fazendo é justamente olhar para os seus trabalhadores. Ele está no andar de cima, né? E aí ele olha para os seus trabalhadores. Ele está admirando o fruto do seu esforço. E aí a gente vai descobrir, então, que o Francisco Teodoro é esse português que veio para o Brasil para trabalhar, para tentar fazer a vida, né, aqui. E aí, neste contexto, ele vai criar uma coisa interessante, né? Ele vai construir ali o seu império, né? E vai o tempo todo reforçar que ele só conseguiu isso com muito esforço, com muito trabalho. Nesse primeiro capítulo, a gente só conhece o Francisco Teodoro. A Camila não aparece aqui, né? Então, o que vai acontecer? O Francisco Teodoro, nesse primeiro capítulo, tá ali admirando o seu império e ele vai receber alguns burgueses para tomar um café, né? É o cafezinho dos burgueses ali. E ele recebe outros exportadores para conversar sobre negócios, para conversar sobre coisas, né? Para tomar um cafezinho ali no meio da tarde. E eles vão conversar sobre várias coisas, vão mencionar sobre família, enfim, vão falar algumas questões. E uma das coisas que eles vão dizer é que eles chegam atrasados para esse café e eles dizem que estão atrasados porque a rua estava toda fechada por causa dos caminhões do armazém de um tal de Gama Torres. E aí eles começam a comentar sobre esse homem. Gama Torres é um outro exportador. Ele vai ser muito rico e ele enriquece do dia para a noite, né? Ele enriquece do nada. E aí eles começam a falar o quanto ele enriqueceu, o quanto ele expandiu, o quanto ele tá milionário, o que aconteceu, como ele conseguiu isso, nananã, e chega-se ao ponto de comentar. Então, eles vão esclarecer ali entre si, né? Um dos convidados para esse café se chama Inocêncio, ele é um consultor financeiro, e ele diz que o tal do Gama Torres, então, vai enriquecer assim dessa forma, porque ele fez um investimento na bolsa de valores. Então ele aplicou a sua fortuna e recebeu ali muitas vezes mais, né? Então ele multiplicou por 5 a sua fortuna, por isso que ele está tão poderoso ali naquela região e o armazém dele está em atividade constante. O Francisco Teodoro fica incomodado, porque ele se coloca em oposição a esse outro personagem.
o que enriqueceu fácil, quando o Francisco Teodoro só tem tudo que tem porque trabalhou muito para conseguir. Então, essa oposição sobre o dinheiro fácil e o dinheiro suado, né? Vai haver uma pequena discussão sobre isso. Bom, esse café termina, eu contei esse capítulo um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais minuciosamente, porque essa questão da cena inicial é quase, reparem, é quase como um traveling cinematográfico. Como se o narrador conduzisse uma câmera cinematográfica, ele direciona o seu olhar, e aí ele conduz você até chegar ao Francisco Teodoro, tá? Então lembrem dessa... Oi! Uma coisa, eu não me lembro agora no momento, eu li o livro, mas eu não lembro. É nesse capítulo que já deixa claro que o armazém está envelhecido? Sim, já nesse primeiro capítulo ele vai comentar sobre isso. E é uma coisa que vai perturbar ele um pouco, né? Porque ele é envelhecido em todos os sentidos. A estrutura é envelhecida, os funcionários são bem velhinhos, né? Ele tem um contador que é um senhorzinho bem velhinho mesmo. Sim. E aí ele fala dessa... Uma das motivações dele para tentar fazer o investimento também vai ser justamente modernizar, né, esse armazém. Mas já aqui, já no começo a gente tem essa informação. Bom, depois desse café, do capítulo 2, já Francisco Teodoro tá indo para casa e aí ele começa a pensar na sua esposa. E é aí que a gente vai conhecer a Camila, vai entender como foi o casamento entre os dois. Foi um casamento mais por conveniência, né? O Francisco Teodoro tinha vindo para o Brasil, fez a sua fortuna, enriqueceu, mas para que ele pudesse se encaixar nos moldes da sociedade burguesa daquela época, ele precisava constituir uma família. Então, ele precisava de uma esposa, né? E aí, por indicações de amigo, ele acaba conhecendo a Camila, que era uma moça pobre, então é muito importante que se diga isso, que tinha vindo para o Rio de Janeiro e estava sendo criada, né? Tinha sido criada por duas tias. Então, a Camila, ela não era uma mulher rica, né? Olha, eu acabei de receber a notícia de que em 10 minutos vai encerrar a nossa transmissão, tá? Então, se a gente cair, vocês vão lá pro WhatsApp que eu mando um link pra gente pelo menos fechar mais uns minutinhos, tá bom? Só pra vocês saberem. Bom, a Camila, então, ela não era uma moça da alta sociedade, ela era uma moça pobre. O Francisco Teodoro vai se casar com ela porque ela era bonita, atendia as necessidades que ele precisava ali, e os dois acabam se relacionando e ela vai se casar com ele. E aí, eles vão constituir a sua família. Francisco Teodoro e a Camila, quando se casam, né, ela se muda para morar com ele naquele palacete, aquela mansão que ele tem, e ela leva com ela duas pessoas. A Noca, que é uma criada a quem ela é muito apegada, né? A Noca é uma mulher negra, então é uma representação importante. E a Nina. A Nina é uma sobrinha da Camila, que foi abandonada pelo pai. E é um bebezinho quando ela se casa. Então, ela leva a Nina para morar com ela e com Francisco Teodoro. E a Nina vai crescer ali naquela casa. Mas não na condição de filha, na condição de agregada. Então, é interessante também a gente pensar no lugar do agregado. O agregado tem vez nessa literatura do final do século XIX. Em um dos livros mais importantes do Machado de Assis, o Dom Casmurro, a gente tem um agregado que é o José Dias, que meio que articula ali elementos importantes dentro da narrativa. A Nina vai ser uma agregada. Então, ela está num não lugar. Ela não é uma empregada, mas ela também não é totalmente da família, né? Então, ela tá ali nesse não lugar. Bom, a Camila vai ter 4 filhos com o Francisco Teodoro. O mais velho é o Mário, então a Nina e o Mário vão mais ou menos regular de idade, vão crescer juntos. Depois, a filha mais velha, que é a Ruth, na narrativa, ela meio que é uma espécie de projeção da Júlia Lopes de Almeida, porque a Ruth é artista, né? Ela é musicista, então ela toca piano, toca violino, enfim, sabe muito de música, é muito talentosa. Então é o lugar da mulher artista, né? Que vai tentar conquistar o seu espaço também, importante, a figura da Ruth. E a Ruth tem outras coisas que vão representar a visão de mundo da própria Júlia. Então por isso que a gente pode entender a Ruth como uma projeção da autora. A Ruth e depois as filhas mais novas, que são as gêmeas, Lia e Raquel. Né? Lia e Raquel, que são nomes bíblicos, que vocês devem se lembrar quando a gente estudou os poemas do Camões. Eu li com vocês aquele 7 anos de Pastor Jacó Servia. Aquela história é a história bíblica da Lia e da Raquel, então a gente tem essa conexão dos nomes aqui dentro dessa mesma lista, né? Mari, fala, Lô, pode falar. Posso fazer uma piadinha desnecessária? Pode. Então quer dizer que ela teve a Ruth e a Raquel? A Ruth e a Raquel, sim. Só que elas são bem piquititicas, né? Então a gente não sabe se elas seriam más ou não. Mas tá quase lá. Tá quase lá. Lia e Raquel, então. Então são 4 filhos. Mário, Ruth, Lia e Raquel.
a Nina, a agregada, a Noca, a empregada, o Francisco Teodoro e a Camila. É uma família formada por 8 pessoas, ok? Bom, conforme vocês forem lendo, vocês vão percebendo que a Ruth tinha uma paixão platônica pelo Mário, que não corresponde... quando a narrativa começa, em 1891, tudo isso é antes. Então, a gente conhece essa história da formação da família pelas memórias do Francisco Teodoro, quando ele vai lembrando das coisas, tá? Tudo isso é antes. Agora, quando a narrativa começa, o Mário e a Ruth já são mais velhos, eles têm, assim, por volta de 18 anos, mais ou menos, né? E a Ruth é apaixonada pelo Mário, tem essa paixão platônica e ele não corresponde. Porque o Mário é uma figura interessante também. O Mário é filho do Francisco Teodoro, só que ele se acomoda na sua condição privilegiada de menino rico e ele odeia trabalhar. Então, ele e o Francisco Teodoro têm muitos conflitos por conta disso, né? E o Mário não dá muita atenção para Ruth, não dá muita atenção para Nina, que tem essa paixão platônica por ele, porque ele quer se casar com uma mulher rica, a Nina é pobre e tal, então ele quer outra coisa para a vida dele, né? Então esse é um plotzinho da narrativa que a gente também vai acompanhando. A Nina sofre bastante com essa rejeição, a figura da Nina também é uma figura importante aqui. Bom, a Nina, quando completa ali 18 anos, ela, como é mais velha que as outras, ela vai ajudar como agregada da casa na criação das meninas. Então, na Ruth, na Raquel, né? Na Ruth, na Lia e na Raquel. Então, essas 3 meninas, elas são criadas mais pela Nina até do que pela própria Camila. A Camila, a mãe, nessa condição de riqueza, né? Ela se acomoda nessa ideia e ela fica muito deslumbrada com o fato dela ser uma mulher da alta sociedade. Então, a Nina é mais responsável pela educação das meninas. E o Francisco Teodoro tem muita gratidão por isso, né? Então, quando ela completa ali, quando ela fica maior de idade, né? Se fica um pouco mais velha, ele dá de presente para ela uma casinha no subúrbio, né? Quase como um pagamento, já que ela não era contratada, enfim. Ele, em retribuição por tudo que ela tinha feito, ele dá, o Francisco Teodoro dá para a Nina uma casinha no subúrbio que ele coloca no nome dela, tá? Guardem essa informação é bem importante, ok? Bom, a gente vai conhecendo um pouco da dinâmica familiar desse grupo aí, né? A gente vai conhecendo não só a família do Francisco Teodoro, como também as pessoas que orbitam em torno delas, dessa família. Então, os amigos, os mais próximos, o médico da família, o capitão Rino, que é amigo do Francisco Teodoro, enfim. E a gente vai conhecendo um pouco a dinâmica. No começo, o livro pode parecer um pouco arrastado, porque a gente vai acompanhando mesmo esse cotidiano aí deles, né? As coisas que eles gostam de fazer, a relação entre todo mundo, quem faz isso, quem faz aquilo, quem é amigo de quem, enfim, a gente meio que vai acompanhando esse círculo social e vai pontuando algumas coisas aí, né? Pois bem, de todas essas coisas, tem uma que eu preciso chamar a atenção de vocês. A Camila, embora ela fosse casada com um homem rico, ela não era feliz no casamento, porque como eu disse para vocês, o Francisco Teodoro, ele era completamente obcecado pelo trabalho, né? E nessa obsessão ele era um marido ausente, então ela não era feliz no casamento. E ela era muito bonita. Então ela vai acabar despertando a atenção de 2 homens que são muito próximos da família dela, né? Esses 2 homens são o capitão Rino, que é um amigo da família, e o doutor Gervásio, que é o médico da família. E ela vai ser disputada por esses 2 homens, porque embora o Francisco Teodoro fosse um homem importante, rico e pai dessa família, ele era meio tonto. Ele nem percebia muito que tinha esses 2 caras dando em cima da mulher dele, né? Bom, ela vai acabar fazendo uma escolha, ela vai ser disputada por esses 2, ou seja, os 2 estavam disputando o lugar de amante da Camila, né? E ela vai fazer uma escolha, tá? Quem é que a Camila vai escolher, né, para ser amante dela, com quem ela vai se identificar mais, de quem ela vai gostar mais, é o médico da família, o doutor Gervásio. E por conta disso, quando ela faz essa escolha, e isso acontece inclusive até antes, né, do que é representado pra gente, quando ela faz essa escolha, o capitão Rino, que não tinha conseguido o amor dela, ele acaba se afastando um pouco da narrativa. Embora a gente
ainda veja ele por aí, né? Ele volta, principalmente no final, e há algumas circunstâncias aí importantes. Então, entre Capitão Rino e Dr. Gervásio, ela escolhe o Dr. Gervásio, o médico da família, e passa a manter uma relação extraconjugal com ele até o fim. E o que é muito engraçado e quase desesperador, porque há muita humilhação, é que o Francisco Teodoro não desconfia, né? Parece, inclusive, que a cidade inteira sabe, menos ele. Ele não desconfia do caso. E ele trata o Dr. Gervásio quase como um membro da família. Então, ele convida o Gervásio o tempo todo para ir para casa deles. O Gervásio acaba tratando da Ruth um dia, quando ela fica, né? A Ruth mais velha, o dia que ela fica... uma vez que ela fica doente, e aí o Francisco Teodoro, como tinha um carinho enorme pela filha mais velha, mais até do que pelos outros, ele fica muito grato. Então ele fica muito amigo e muito próximo do Dr. Gervásio, sem saber que o Gervásio é o amante da mulher dele. Então, assim, cria-se uma situação desconfortável até pra gente, né? Quase ridícula, né? Enfim, de qualquer maneira, esse caso aí vai se mantendo. E a gente vai acompanhando. Existe uma coisa muito interessante, e o próprio narrador do livro vai falar sobre isso. Francisco Teodoro também tinha suas amantes, né? E quando o narrador descreve isso, ele diz qualquer coisa do tipo que era mais fácil para o Francisco Teodoro ter seus casos extraconjugais do que para Camila, porque ter casos extraconjugais era um direito do homem, né? Ele cabia no seu direito de homem. Então, olha que interessante já o que a Júlia está construindo aqui. Se qualquer pessoa soubesse do caso da Camila, ela seria completamente rechaçada, presa, enfim, todas essas questões, né? Há uma coisa muito interessante sobre isso, inclusive. A traição, né? O adultério, quando ele é feito pelo homem, está no direito do homem. Quando ele é feito pela mulher, é criminoso, né? A mãe do Capitão Rino, e essa é uma história que a irmã, né? O Capitão Rino tem uma irmã nessa história chamada Catarina, e eles vão pontuar essa questão da mãe deles durante várias situações ao longo do livro, que é a seguinte: o pai do Capitão Rino e da Catarina desconfiou que a mulher dele, a mãe dos dois, estava tendo um caso. E aí ele matou a mulher, né? E ele não foi preso, ele não foi punido, ele foi julgado de uma maneira muito branda, né? Por quê? Porque ele matou a esposa em defesa da sua honra. Então a Júlia recorta aqui um caso que é de feminicídio, né? E ela trata isso com muita ironia, e o narrador vai ironizar muito essa questão, né? Essa é uma personagem, então é a mãe do Capitão Rino, que morreu assassinada dessa forma, mas ela vai trazer essa história para, de novo, né, colocar em questionamento aqui o papel da mulher nessa sociedade. O homem pode tudo e a mulher não pode nada. O papel da mulher é ser subalterna ao marido, né? Então, é uma coisa interessante. E essa história rodeia um pouco esse caso extraconjugal. Outra coisa importante sobre o caso extraconjugal da Camila com o Dr. Gervásio é que o filho, o Mário, vai saber, vai descobrir sobre esse caso. E dos filhos ele é o único, né, a saber. E ele é tão mau caráter que ele passa a chantagear a mãe. Então ele fica querendo que a mãe sempre fique do lado dele nas discussões, ele meio que fica tentando tirar proveito dela, porque ela morre de medo do filho, do Mário, contar para o Francisco Teodoro que ela tem um caso com o médico, né? Então, quando o Mário e o Francisco Teodoro discutem, por exemplo, ela sempre toma partido do Mário. Então, ela sempre fica passando a mão na cabeça dele por medo dele contar a verdade para o pai. E o Francisco Teodoro fica louco da vida, porque o Mário é preguiçoso, não gosta de trabalhar, enfim, acontece aí uma série de coisas e muitos conflitos. E a relação do Mário com a Camila também não é uma boa relação. Então a gente vê o modelo da família perfeita para a sociedade, o pai, a mãe, 4 filhos, uma agregada, criados, né? Esse modelo de família que vai a jantares, aos salões, mas por dentro a família está ruindo, né? Então a gente tem essa questão da hipocrisia também. O Mário vai acabar se casando com uma moça de muito boa família, muito rica, vai se mudar e vai se manter afastado da família. Isso é uma motivação de muito sofrimento para a Nina, né? Bom, e aí a gente vai acompanhando a dinâmica aí desta família.
Basicamente, o que vai acontecer aqui é que o Francisco Teodoro acaba se sentindo impelido a fazer um investimento, convencido a fazer um investimento na Bolsa de Valores. E, como vocês sabem, né, ele vai investir a sua fortuna para tentar multiplicá-la, ele se vê seduzido por esse dinheiro fácil, porém, o livro se chama A Falência, né? Então, de que falência estamos falando? Estamos falando da falência do Francisco Teodoro. Ele vai investir o seu dinheiro e vai perder tudo, absolutamente tudo. E isso vai acontecer jamais para o final da narrativa, mais ou menos por volta do capítulo 16, 17, assim, né? A falência é decretada mesmo no capítulo 18. Então, mais para o final da narrativa. Então, a gente vê muito o Francisco Teodoro degringolando no seu aspecto psicológico. Porque o que vai acontecer? Ele vai perder tudo, ele vivia para o trabalho, o patrimônio do armazém era tudo para ele, né? E o banco vai tomar o armazém, a casa, as apólices, os títulos, vai tomar as outras propriedades, tudo. O banco vai tomar tudo que ele tem. Ele vai ficar na miséria, né? E vai tomar uma atitude bastante drástica. Ele entra em desespero, não consegue lidar com a possibilidade de começar tudo de novo, né? Não consegue lidar com essa perda, não consegue lidar com o luto de perder todo o seu patrimônio. Então, ele vai recorrer ao suicídio, né? Então, no capítulo 18, ele vai à falência. No 19 e no comecinho do 20, ele vai contar para Camila, vai situar tudo, vai sofrer. Todo mundo vai ficar meio perdido. A Camila, ela não sabe bem o que fazer, ela não sabe nem se entendeu direito, né, o que está acontecendo com a família dela, que tudo aquilo que ela tem foi embora por água abaixo, que ela vai perder tudo. Ela tenta pôr panos quentes, ela tá alienada, né, apática e alienada, como é a descrição que a Júlia Lopes faz dessas mulheres do século XIX. Ela vai então tentar seguir com a vida, né? Seguir com a vida ali nas suas próprias reflexões. Ela também tem o próprio desenvolvimento, faz questionamentos sobre ser mulher, pensa sobre o próprio corpo, mas ela é muito, muito alienada, muito boba mesmo, né? Inclusive, tem uma coisa muito curiosa na relação da Camila com o Dr. Gervásio, que é o fato de que ele só se apaixona perdidamente por ela quando ela se torna efetivamente uma dama. Porque antes do caso com o Gervásio, a Camila era rica, né? Mas ela era uma rica meio brega, meio cafona, de mau gosto. Ela se vestia mal, ela passava perfume demais, falava alto demais, não sabia comer direito, né? Naquela situação de etiqueta. Quem vai educá-la para a sociedade é o Dr. Gervásio. Então, ele vai moldá-la da forma como ele quer. Ele que dá umas dicas sobre as roupas, sobre a quantidade de perfume, sobre o tom de voz. Então, ele vai moldá-la, né? E ele só define, assim, o narrador diz, né, que ele só se apaixona por ela quando ela está do jeito que ele quer. Então, a Camila tá envolvida com outras coisas, né? Tá meio perdida ali. E aí, quando ela sabe da falência, ela não sabe direito o que está acontecendo. Ela fica esperando pelo que virá, achando que o Francisco Teodoro vai tomar as rédeas da situação. E aí, então, no capítulo 20, 21, ele resolve tirar a própria vida, ele dá um tiro na cabeça e recorre ao suicídio. E aí, a partir desse ponto, a gente vai descobrir, né, o que vai acontecer com essa família. Porque ficou a Camila, a Nina, a Noca, a Ruth, a Raquel e a Lia. Só as mulheres. O Mário tinha se casado, foi embora. E o Francisco Teodoro se matou. Então, sobraram só as mulheres para lidar com essa situação da falência e da perda total. O que acontece com elas, eu conto para vocês a semana que vem. E aí eu termino de pontuar para vocês questões importantes de análise literária sobre esse livro. A gente vai ler alguns trechos, vamos pontuar tópicos importantes, falar de questões que podem ser exploradas no vestibular, mas a gente faz isso na nossa aula da semana que vem. Tudo bem? Alguma dúvida? Uma coisa. Pode falar, Cá. Eu vi uma análise sobre o livro que também o nome A Falência pode significar não só a falência financeira, mas como a falência da família mesmo, do relacionamento da família. Desde o começo do livro até o final, construindo assim. Perfeito.
Exatamente. Aliás, o título falência, ele é muito polissêmico. É a falência do Francisco Teodoro, mas é a falência desta família, da família como instituição familiar, é a falência do sistema, né, também, é a falência do casamento como instituição, então são várias pequenas falências, é uma falência moral, então tem vários significados possíveis, essa é uma questão importante também, tá? Aliás, pensando em Unicamp, né, que gosta de entender títulos e entender ilustrações, tal, essa é uma questão para a qual a gente tem que estar atento, certo? Vou falar para vocês de algumas outras personagens, de alguns outros aspectos da narrativa, mas no todo é isso, ok? Só fica faltando o finalzinho, que a gente conversa na semana que vem. Mais alguma coisa? Cá, você quer falar mais alguma coisa? Elô, meninos, alguma dúvida? É isso mesmo. Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Bom, não sei, tem essa outra questão que eu preciso falar com vocês, só para a gente amarrar, tá? Como a plataforma do Descomplica, o Descomplica é muito voltado para as questões em torno do Enem, né? Ele não tem lá um material muito, muito bacana sobre as obras literárias de FUVEST e Unicamp. Por isso que eu não fiz o roteiro para vocês estudarem pela plataforma para a gente fazer o plantão. Eu prefiro fazer essas aulas ao vivo. Tudo bem para vocês a gente fazer assim? Vocês gostam da ideia? Ou preferem videoaula? Nesse mesmo horário? Nesse mesmo horário. Tá, só para mim me organizar, para deixar certinho, para nesse horário já tá disponível para... Fechou. Quinta às 4 da tarde, das 4 às 5h30. Porque daí em 1h30 a gente consegue discutir juntos, né? Se vocês preferirem a videoaula, eu posso gravar a videoaula e a gente faz um plantão menor. Mas aí vocês me dizem o que vocês preferem. Não, eu gostei desse jeito, porque a gente vai debatendo o livro junto, tirando as dúvidas já de uma vez. Eu curti desse jeito. Maravilha. É mais a situação de sala de aula, né? Tem. E é bom, né, a gente poder discutir. Lá no Descomplica até tem alguns vídeos de obras literárias, mas não são todos. E tem uns muito antigos também, então acho melhor a gente fazer o nosso esquema e aquele material fica como complementar. Combinado? Então espero vocês na quinta-feira que vem às 4 da tarde pra gente fazer esse mesmo esquema. Sem queda de energia e sem interromper 1000 vezes, tá bom? Tá bom. Gente, bom final de semana. Beijão pra vocês. Obrigado, igualmente. Até mais.